Muitas pessoas se perguntam, se Deus é amor, como que ele matou tanta gente nos tempos do Antigo Testamento? Outros dizem assim, olha, o Deus do Antigo Testamento é um Deus irado. O Deus de amor é o Deus do Novo Testamento. Será que o Deus do Antigo Testamento é o mesmo Deus do Novo Testamento? Estas são perguntas difíceis, delicadas, profundas e comuns na mente de muitas pessoas. Sejam bem-vindos, alunos e professores da Escola Sabatina, para o estudo da lição desta semana, cujo tema é O conflito por trás de todos os conflitos. O verso para memorizar: não houve dia semelhante a este, nem antes nem depois dele, tendo o Senhor assim atendido à voz de um homem, porque o Senhor lutava por Israel. Josué 10, verso 14. Esse texto aqui está no contexto em que Josué pede para que o sol pare em Gibeon e a lua na planície de Ajalon. Esse é um momento de guerra, de luta do povo de Deus contra os amorreus, né? Já que os reis amorreus tinham se juntado para lutar contra Gibeon, que havia feito um pacto com Israel, e uma cidade grande e poderosa naquele tempo estava preservada da destruição dos povos cananitas. Mas e aí? Por que que um Deus tão poderoso, um Deus amoroso, teria matado tantas pessoas no Antigo Testamento? Vamos pensar um pouquinho sobre isso, mas não é só o Novo Testamento que diz que Deus é amor, não é? Há aquele texto de João, primeira carta de João, capítulo 4, verso 8, que é um dos textos mais conhecidos da Bíblia. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Deus não tem amor, Deus é amor. O amor tem a sua fonte em Deus. Sim, mas no Antigo Testamento fala que Deus é misericordioso, tardio em irar-se, né? Grande em misericórdia e bondade, né? Isso está em Êxodo 34, verso 6. Justamente Moisés, né, que viveu num contexto de tantas guerras, começando já na luta contra os egípcios, ele diz que Deus é misericordioso, é tardio em irar-se, é um Deus benevolente. Então, nós precisamos pensar algumas coisas sobre isso. E quer dizer para você o seguinte: embora no Antigo Testamento há muitos episódios de guerras, de lutas, e Deus atuando em favor do seu povo, Deus é quem vence as guerras a favor do povo de Israel, mas o derramamento de sangue maior, mais importante, mais precioso, está descrito no Novo Testamento. Vamos pensar então um pouco no contexto do Antigo Testamento, onde houve aquelas mortes, se Deus agia como um Deus irado ou se Deus estava demonstrando o seu amor. Começamos por onde? Começamos pelo dilúvio? Ah, o mundo todo foi destruído pelas águas do dilúvio. Mas você sabe que houve uma ocasião em que Deus, quando chamou Noé, falou assim: Noé, olha, o povo se corrompeu, né? Está em pecado, a minha paciência está se esgotando, né? Eu não vejo bondade na face da terra, mas eu vou dar a esses homens 120 anos. Durante 120 anos, Noé pregou o arrependimento para aquelas pessoas. E tanto Deus é um Deus de amor, de graça e perdoador, que Deus salvou Noé e a sua família. Apenas 8 pessoas, é verdade, mas a oportunidade de salvação foi para todas as demais. Então você vai pensar assim em Sodoma e Gomorra, que foi destruída com fogo e enxofre, não é? Que coisa cruel. Mas você sabe que ali estava Ló, né? E Ló era um testemunho. A Bíblia diz que Ló todo dia afligia a sua alma pelo que aquelas pessoas faziam, sendo Ló um homem justo. E quando Deus conversou com Abraão, falando da destruição de Sodoma e Gomorra, ele disse que lá não havia nem 10 pessoas justas. O que mais você pode pensar a respeito dos egípcios? Bom, os egípcios foram mortos, os exércitos egípcios foram extintos lá nas águas do Mar Vermelho, mas há quantos anos que eles estavam escravizando o povo de Israel? E outra coisa, quando o povo de Israel saiu do Egito, muitos egípcios acompanharam os israelitas. Aí você vai pensar assim, bem, e os cananitas, né? Bom, dos cananitas nós podemos pensar inicialmente pelo seguinte aspecto. Quando Deus fala com Abraão, em Gênesis 15, verso 16, ele fala, olha, na quarta geração a tua descendência vai voltar para cá, que
que Abraão estava na terra dos cananitas, né? E aí depois haveria a descida para o Egito, José, Jacó, toda essa história, e 4 gerações depois, 400 anos depois, o povo de Israel voltaria para a terra de onde Abraão estava peregrinando ali, a terra dos cananitas, né? Mas Deus fala, olha, a iniquidade dos amorreus ainda não chegou ao limite. Então, na verdade, foram 400 anos pacienciosos de Deus em relação aos cananitas. Oportunidade para que eles se arrependessem. O que nós podemos dizer? Estava Deus sendo injusto, sendo cruel com os cananitas? Então vamos ler Levítico 18. Levítico 18, versos 27 e 28. O texto diz assim: porque todas essas abominações fizeram os homens desta terra, que nada estavam antes de vós, e que nela estavam antes de vós, e a terra foi contaminada, para que a terra não vos vomite, havendo-a contaminado, como vomitou a nação que nela estava antes de vós. Eu não vou ler para vocês os versos anteriores ao versículo 27, em Levítico 18, porque ali é uma descrição de todo tipo de imoralidade que era praticada pelo povo cananita. Então eu peço a você que faça a leitura de Levítico capítulo 18. E Deus chega a falar para Israel assim, olha, vocês não cometam esses pecados, aos israelitas, vocês não cometam esses pecados, porque os cananitas estão sendo destruídos por causa disto. E se vocês fizerem isto, a terra vai vomitar vocês como está vomitando os cananitas. E não é que o povo de Israel, que havia vivido no Egito e aprendido muito das suas práticas idólatras, tanto é que você tem lá o texto em que eles adoram o bezerro de ouro no deserto, né? Então Deus fala, vocês não tenham as práticas dos cananitas, para que vocês não sejam expulsos desta terra. E o que aconteceu? Cativeiro assírio e cativeiro babilônico, né? Então você tem muitas experiências, muitas histórias na Bíblia das pessoas sendo mortas, sendo destruídas, Deus sendo chamado como um Deus guerreiro, conforme nós temos aqui no texto de Josué. Josué, no capítulo 15, verso 3, o Senhor é um homem de guerra. Josué 15, verso 6, Deus despedaçando o inimigo. Você tem muitos textos em que Deus está lutando, está guerreando sozinho contra os inimigos do povo de Deus. Você quer pensar mais algum episódio? Então vamos pensar de Jonas e os ninivitas. Né? Veja, Jonas falou, mais 40 dias e Nínive será destruída. E era uma profecia condicional, e você sabe que os ninivitas se arrependeram. E Deus, então, se arrependeu, mudou de ideia, não é que Deus tivesse cometido algum erro, voltado atrás, já estudamos sobre isso, mas o homem mudando a sua ideia, Deus também muda. O homem mudando o seu pensamento, se convertendo, Deus também muda a sua intenção. Aliás, Deus diz que ele repreende e castiga a todos quantos ele ama. E assim os ninivitas não foram destruídos. Então, o que nós precisamos entender é que, quando a Bíblia menciona que Deus é um Deus guerreiro e que ele atua praticando a justiça, Deus sempre deu a oportunidade de arrependimento. Deus sempre teve um remanescente, Deus sempre teve um povo que esteve para testemunhar o seu amor e convidar as pessoas ao arrependimento. Os cananitas foram destruídos. Mas você conhece a história de Raabe, que era cananita, mas ela não foi destruída juntamente com a sua família. Nós estudamos esses dias a história dos gibeonitas, que fizeram um pacto com o povo de Israel e eles também não foram destruídos. E assim nós precisamos entender. Bom, então a Bíblia fala que Deus é amor, desde o Antigo Testamento, desde a criação. E aqui eu quero chamar a sua atenção. A primeira morte, a morte de Caim, a morte dos nossos primeiros pais, Adão e Eva, eles morreram. Mas quem foi que morreu primeiro? Quando Adão e Eva pecaram, morreu alguém, não é? Simbolicamente, a morte de Jesus estava representada com a morte daquele cordeiro. Lembra-se, antes eles eram vestidos com uma auréola, né? E depois, quando eles pecaram, eles se viram nus, sem aquela auréola. E daí eles, então, fizeram de folhas de figueira vestimentas para cobrir a nudez. Mas depois eles estavam vestidos com a pele de animal. E o que era aquilo ali? Era
simplesmente o cordeiro que foi morto representando Jesus Cristo que iria morrer na cruz. Então, eu vou dizer para você aquele texto bíblico que fala do cordeiro morto desde a fundação do mundo. Eu vou dizer para você que a primeira pessoa foi Jesus, simbolicamente, lá no Éden, quando Deus disse lá na conversa com a serpente, dizendo que a semente da mulher iria esmagar a cabeça da serpente, e a serpente iria então ferir o calcanhar da descendência da mulher. Tem que ver então com a morte de Cristo. E aí você pode ver a verdade sobre o Deus de amor no Antigo Testamento. Isaías 53, verso 5, lá diz que ele tomou sobre si as nossas iniquidades. Ali está falando de morte, ali está falando de punição. Paulo ensinou que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então, a Bíblia realmente ensina que a morte, mas a morte é uma decisão arbitrária de Deus. Deus quer matar, destruir as pessoas. Ora, no Antigo Testamento não diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio, senão que ele se converta. Pedro não escreveu que Deus não quer que nenhum se perca, senão que todos venham ao arrependimento. João escreveu que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Embora o Antigo Testamento tenha muitas demonstrações de derramamento de sangue e de Deus como guerreiro atuando na justiça, mas se você ler Romanos 1, versos 16 e 17, os versos que serviram para a reforma protestante, para, digamos assim, dar impulso à reforma protestante, esses versos estão dizendo o quê? Que no Evangelho se vê a justiça de Deus. E qual que era a justiça de Deus? É que o pecador tinha que ser punido. Então, Cristo levou sobre si os nossos pecados. O principal derramamento de sangue teve que ver com a morte de Cristo. E você não, por favor, entenda o que eu quero dizer para você. O sangue de Cristo derramado na cruz foi o Deus verdadeiro dando a sua vida para salvar a humanidade. Deus, em seu amor infinito, para não ter que destruir o homem, porque o fogo foi preparado para o diabo e os seus anjos, assim que Jesus se referiu, para não destruir os homens. Deus toma forma humana, vive entre os homens vivem em obediência e é colocado na cruz, e ele é morto na cruz. Se há derramamento de sangue na Bíblia, o derramamento de sangue mais injusto foi sobre o justo, foi do justo, Jesus. E quem era Jesus? O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Este Verbo é Deus encarnado. Então, da primeira página à última página da Bíblia, a grande verdade é que Deus é amor. Agora, ele atuou em certas situações, aplicando a justiça quando os homens não mais quiseram viver em sua presença. A morte não é uma atitude arbitrária de Deus, mas a morte é um afastamento de Deus. E a Bíblia ensina no Antigo Testamento que os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. Se nós estamos separados da fonte de vida, não tem como nós continuarmos vivendo. Então, o pecado traz a separação de Deus. Estando separados de Deus, então não podemos viver eternamente, porque onde Deus não está, não há vida. E a prova inversa disso é Jesus. Quando Jesus chegava em um ambiente em que a pessoa estava morta, ele ressuscitava. Ressuscitou Lázaro. Ressuscitou o filho da viúva de Naim. Ressuscitou a filha de Jairo. Onde Jesus estava, a vida estava. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Deus é vida, Deus não é morte. Mas se o homem escolhe caminhos que os dirige à morte, Deus não tem a capacidade de violentar a vontade humana e obrigar o ser humano a obedecer. Então, leia qualquer história de juízo de Deus e você verá que sempre aparece a graça inicialmente. Muito bem, nesse contexto então de Jesus como príncipe, como enviado de Deus, aquele que morreu para nos salvar, ele aparece a Josué ainda não encarnado. Aparece um homem com uma espada e Josué pergunta assim, você é dos nossos ou é dos nossos inimigos? Ele fala, eu sou o príncipe do exército. E a expressão príncipe do exército, bom, exército na Bíblia, por exemplo, você tem o grande exército lá do rei da Síria no tempo de Eliseu,
né? Quando foi dito aquele servo, mais são os que estão conosco do que os que estão contra nós, segundo Reis 6, versos 8 a 17, Neemias 9, verso 6, vai falar do exército como estrelas, Isaías 37, verso 16, vai falar do Senhor dos exércitos. Eu gosto do texto de Daniel 8, verso 11, quando se refere a Jesus como príncipe dos exércitos, né? Então, você tem aqui uma terminologia que serve para diferentes situações. Mas aquele que aparece para Josué, e está relatado em Josué 5, verso 14, ele se curva, Josué se curva diante daquele homem, se curva em adoração. E quando você vai ao Novo Testamento, você tem muitas situações em que as pessoas se curvam diante de Jesus, se curvam para adorá-lo. E você pode ver que em nenhum momento, quando alguém se curvou diante de Jesus, ele disse que a pessoa deveria se levantar. Quando aquele leproso se curvou diante dele, Jesus não disse que ele deveria se levantar. Quando aqueles 10 leprosos foram curados e um deles voltou e se ajoelhou diante de Jesus, Jesus não fez com que ele se levantasse, né? Então você tem muitas e muitas situações daquela mulher estrangeira que vem e também adora Jesus. Em nenhum momento Jesus diz que ele não deve ser adorado, mas quando João, que escreveu o Apocalipse, vai se curvar diante de um anjo, o anjo diz: olha, não se curve a mim, eu sou um anjo, estou para servir os profetas, você deve adorar a Deus. Porque Jesus aceitou a adoração quando esteve encarnado aqui nesta terra, dos homens que quiseram se curvar diante dele, porque ele tinha consciência da pessoa que ele era. Porque Josué se curva diante de um homem que está na presença dele e se chama príncipe do exército? Porque ele sabe que ele está diante do próprio Deus. Já estudamos situações em que a palavra Yahweh, usada para Deus no Antigo Testamento, também usada para Jesus no Novo Testamento. Bem, mas em meio a todos esses conflitos que a gente estuda, que acontecem na Bíblia, nós podemos pensar que isso aqui é algo que é visível de um pano de fundo de algo que é muito maior. Quando você lê em Daniel, capítulo 10, que fala do príncipe do rei da Pérsia, que segurou o anjo por 21 dias ali em uma batalha, até que veio Miguel e ajudou a vencer aquela batalha, então ele veio para responder à oração de Daniel. Você vê, há um conflito entre Jesus e os seus anjos e o diabo e os seus anjos. Veja, no contexto de Daniel, capítulo 10. Mas você pode voltar para os tempos mais antigos, para quando Lúcifer morava no céu, Apocalipse 12, versos 7 a 9, né? Fala desse contexto em que o diabo ele é expulso, né? Fala da batalha que acontece no céu, e fala que o dragão arrasta a terça parte das estrelas. Então você começa em Apocalipse 12 com o conflito que há no céu, e ele vem para a terra, e com a morte de Jesus, então a vitória é plena aos seres humanos e o caráter de Deus é reivindicado. Então, quando você lê Isaías, por exemplo, 14, 12 a 14, não, mas lá fala do príncipe de Babilônia, né? Mas veja os detalhes do que está escrito em Isaías 14, a partir do verso 12. Lá diz assim: como caíste desde o céu. Caíste do céu? Isso aí não tem que ver com Babilônia literal aqui na terra. Ó Lúcifer, que quer dizer portador de luz, filho da alva, como fosse cortado por terra, enviado para a terra, tu que debilitavas as nações, e tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono. Veja, alguém no céu procurando exaltar o seu trono. Verso 14: subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Esta linguagem que a princípio tem que ver com o rei de Babilônia, essa linguagem ela extrapola, nitidamente ela fala de seres celestiais. Se você ler um outro texto que nós adventistas aplicamos, e penso que aplicamos de forma correta na interpretação bíblica, Ezequiel capítulo 28, se você ler dos versos 12 ao verso 15, você tem referência às situações do céu. Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus, tu eras o selo da medida, cheio de sabedoria, perfeita em formosura, estiveste no Éden, no jardim de Deus. No jardim de Deus, está se referindo apenas ao rei de Tiro no contexto terreno, ou está se referindo a seres celestiais? E toda pedra preciosa era tua cobertura: sardônia, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e ouro.
Em ti se faziam os teus tambores, os teus pífaros, no dia em que fosse criado, foram preparados. Agora, ouça o verso 14. Tu eras o querubim ungido para cobrir e te estabeleci, no monte santo de Deus estavas. Isto é uma referência a um anjo que está no céu, a seres celestiais. Então, quando você trata do conflito que está acontecendo aqui na Terra e Deus interferindo para defender o seu povo, você tem que pensar que tudo isso está no conflito, no contexto de um conflito que vem desde o céu. O Senhor é guerreiro, já tratamos um pouquinho sobre isso daí. Eu queria, no contexto de toda essa lição aqui, chamar a sua atenção para um aspecto. Nos tempos do Antigo Testamento, quando um rei ganhava uma batalha, quando uma nação ganhava uma batalha, significava que aquele Deus era mais forte do que a nação que foi derrotada. Isto é algo que você e eu devemos pensar. O povo de Israel, quando vencia as batalhas, estava mostrando que o Deus de Israel, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, era o Deus verdadeiro. Estudamos há poucos dias, Rabi dizendo, olha, nós sabemos que vocês vêm vencendo aí, e todos estamos tremendo de medo. Quando Deus atuou lá, Êxodo 14, versos 13, 14 e 25, quando Deus atuou lá, tirando as rodas dos carros dos egípcios que estavam entrando no mar em seco para tentar capturar o povo israelita que atravessava o mar, em um determinado momento, em Êxodo 14, verso 25, os egípcios falam assim, vamos fugir da presença de Israel, porque o Senhor está lutando por eles contra os egípcios. Então vejam, um Deus verdadeiro lutando a favor do seu povo. Quando alguma batalha acontecia e o povo de Israel estava perdendo por causa da desobediência, era o Deus de Israel que estava sendo humilhado diante das nações. Então, é isso que você e eu precisamos entender, que naquele contexto, Deus atuando para defender o seu povo, estava dando um testemunho de quem era o verdadeiro, aliás, o único verdadeiro, né? Porque quando Paulo vai falar lá em primeira carta aos Coríntios, capítulo 8, até o capítulo 10, que Paulo vai falar sobre carnes sacrificadas a ídolos, ele fala que os ídolos nada são. E quando você se refere, quando a Bíblia se refere no Antigo Testamento a esses ídolos, fala que são demônios. Então eu queria pensar com você com o texto que está em Deuteronômio 7, versos 17 a 19, sabe? Vejam bem, Deus chama o povo de Israel para sair para a liberdade, e quando você vê a história da libertação do povo de Israel, aquele povo que era escravo, aquele povo que não tinha habilidade para a guerra, tanto no contexto da saída do Egito, quanto no contexto da entrada em Canaã. Era um povo que não tinha habilidade para a guerra. Mas quando você olha para a libertação lá do Egito, quem é que atua? Quem lança as pragas? Quem tira o povo? Quem abre o mar? Quem fecha o mar vermelho? Quem destrói todo o exército egípcio? Não é Deus sem a intervenção humana? O que os israelitas deviam fazer é exercer fé. Quando eles matam o cordeiro e colocam o sangue na verga, nas ombreiras da porta, eles estão mostrando a fé no verdadeiro Deus que vai livrar os seus primogênitos e os livrará da escravidão egípcia. Este era o plano inicial de Deus. O que você vai ver depois é o povo de Israel murmurando, e a partir da murmuração, quando eles enfrentam o primeiro ataque dos amalequitas, então eles têm que participar da batalha, participar da guerra. Mas o plano de Deus é que ele sozinho, como ele fez em muitas situações, atuaria para defender o seu povo, e o seu povo não precisaria pegar em armas para as batalhas. Deuteronômio 7, versos 17 a 19, se disseres no teu coração, essas nações são mais numerosas do que eu, como as poderei lançar fora? Delas não tenhas temor, não deixes de te lembrar do que o Senhor teu Deus fez a Faraó e a todos os egípcios, das grandes provas que viram os teus olhos, e dos sinais e das maravilhas, e mão forte e braço estendido, com que o Senhor teu Deus te tirou, assim fará o Senhor teu Deus com todos os povos diante dos quais tu temes. É Deus que luta pelo seu povo, mas infelizmente, ao murmurarem,
ao terem uma atitude de incredulidade, então eles passaram a ter que atuar nas batalhas, nas guerras. E essa questão de murmurar, essa questão de enfrentar os inimigos por causa da desobediência, esta é alguma coisa que os próprios discípulos enfrentaram. Lembra aquela ocasião em que Jesus multiplicou os pães, depois fala para os discípulos pegarem o barquinho para atravessar o mar de volta para a região de Cafarnaum? Eles estavam questionando por que Jesus não aceita assumir o trono como um rei. As pessoas querem bem, querem colocá-lo como rei, por que ele não faz isso? E à medida que eles vão tendo essas murmurações, vem a tempestade. E Jesus então aparece e os livra daquela tempestade, os livra do naufrágio. Assim podemos nós estar trazendo problemas para nós. Podemos confiar em Deus, que Ele vai à nossa frente, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Mas se nós agirmos com murmuração, podemos enfrentar situações, podemos enfrentar provações que não fariam parte de Deus para a nossa vida. Toda vez que há uma atitude de murmuração, como aconteceu lá em Êxodo 17, como aconteceu com os discípulos, então pode acontecer situações de derrota, de fracasso, mas ainda assim Deus, em sua misericórdia, continua lutando com o seu povo, pelo seu povo, e às vezes precisando ou querendo que eles participem dessa batalha para que possam aprender a confiar em Deus. E aí? Você acredita que Deus te dá as vitórias? Você tem confiado nele? Você tem entrega o teu caminho nas mãos do Senhor? Por favor, aprendamos que quem está conosco é maior do que quem está contra nós. O exército de Deus que está a nosso favor é muito maior do que o exército do inimigo que está contra nós. Vamos orar? Nosso Pai que estás nos céus, obrigado, porque sabemos que o Senhor é quem nos defende de todo mal, de todo prejuízo, de toda intenção maligna, de toda a hoste da maldade que habita nos lugares celestiais, como mencionou o apóstolo Paulo. Ajuda-nos, Senhor Deus, a termos o escudo da fé, a estarmos com a espada do Espírito, com a Tua palavra, e preparados para, por meio de Cristo, alcançarmos as maiores vitórias. Perdoa-nos quando nós não confiamos em Ti e quisemos usar nossas próprias forças e experimentamos amargura, derrota, tristeza e fracasso. Ensina-nos, Senhor Deus, a confiar em Ti e vermos as grandes vitórias que o Senhor quer dar em nossa vida. Abençoe-nos todos e pedimos em nome de Jesus. Amém.